Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Adriana Corsi. O pessoal já está no ar? Já estamos no ar. Então, vamos iniciar a nossa audiência pública para discutirmos aqui a situação dos trabalhadores da saúde, uma audiência pública integrada com o gabinete da deputada Adriana Corsi, que muito nos orgulha, estamos produzindo esse trabalho junto com diversas entidades sindicais, né? E aí eu gostaria de iniciarmos com uma apresentação cultural, que é bem já no nosso ponto. Está ligado aí, Devolt? Danilo Devolt, vamos aí, e em seguida a gente dá a nossa continuidade na nossa audiência pública. Danilo Devolt, meu amigo, apresentação cultural com Vossa Excelência. Boa tarde. E aí, estamos juntos, vivos profissionais, as profissionais de saúde, na luta sempre, hein? É pé no chão e não se ilude, salve, salve, profissionais de saúde. É isso aí, muita atitude, vamos de rap cordel, é isso aí, vida, a vida em primeiro lugar. De bermuda e boné, deitado na rede, ouvindo rapadura, gole d'água mata sede, pensando na vida dura, madeiritinho da parede. Na mistura de cultura, diversidade, sem espaço, criança na carvoeira, tataravó pegar no laço, barracão sem torneira, instalação no embaraço. Agradece arroz no prato, chora ao ver filho com fome, quarentena no iate, exibe sobrenome, moderno apartheid, crueldade vê se some. Quem romantiza esgoto não é louco, é criminoso. Desprezo pela ciência, patrão segue impiedoso. A vida em primeiro lugar, nosso bem mais precioso. A vida em primeiro lugar, nosso bem mais precioso. Cuide da água, fauna e flora, natureza não espera, é agora lutar pelo planeta, fundamental. Povo unido, destruidor passa mal, saúde e educação, cultura, moradia, sem medo discutindo dia a dia. Caatinga, Cerrado, Amazônia, Pampa, Pantanal, Mata Atlântica, indígena, quilombola e ribeirinho, tratam a terra com carinho. Indígena, quilombola e ribeirinho, tratam a terra com carinho. Viva, viva, viva os profissionais e os profissionais de saúde. Na luta sempre, viva o SUS, vacina já para toda a população brasileira. Salve, 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 Danilo Devolt, com esse espírito alegre, gostoso. Já quero aqui compartilhar a condução dos trabalhos com a nossa deputada estadual, Adriana Corsi. Sei da sua agenda, mas seu compromisso é maior do que as 24 horas que o dia permite, né? Deputada, seja bem-vinda. Prazer dirigir essa audiência com Vossa Excelência. Boa tarde, meu querido companheiro, amigo, vereador Mauro Rubem. Boa tarde a todas e todos, companheiros e companheiras aqui presentes nessa reunião tão importante. E meu abraço carinhoso a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu quero dizer, vereador Mauro Rubem, da minha satisfação por partilhar com você, com o seu mandato participativo, um debate tão importante nos dias atuais. Agradecer pela oportunidade de estarmos trabalhando juntos, né, e dizer, hoje, nessa crise sanitária, humanitária que vivemos, quem nos socorre, quem cuida das nossas famílias, quem protege a nossa vida, são os trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que têm não só nossa gratidão, mas nosso respeito e admiração. E é o que a gente espera de todas as autoridades, começando pelo governo, prefeitura, governo federal. Mas, infelizmente, não é isso que estamos vendo, meu amigo vereador. Nós vemos um desrespeito, uma criminalização, uma perseguição ao servidor público, sobretudo, como se fosse culpado por todos os problemas que o país está tendo. E tanto a nível federal, com a PEC 32, mas aqui, no estado de Goiás, com o regime de recuperação fiscal do governo Caiado, se pretende restringir concursos públicos, aumentos, promoções para servidores e servidoras. E eu quero aqui colocar meu pensamento totalmente contrário. O momento que nós vivemos é que mais a população necessita de um serviço público de qualidade e que com condições estruturais dignas e valorização de servidoras e servidores. E essa é a nossa luta.
Por isso, estamos aqui também para ouvi-los. Quero cumprimentar trabalhadoras e trabalhadores da saúde, na pessoa da companheira Néia Vieira, que estou vendo aqui. Não consigo ver todos, né? Nem todas as câmeras estão abertas. Flaviana, mais uma alegria compartilhar com vocês desse momento de debate, reflexão e encaminhamentos. Nosso mandato está totalmente à disposição para estarmos juntos na luta. Não poderei ficar o tempo todo, vou acompanhar o tempo que puder, e o meu companheiro ex-vereador Carlos Soares vai representar nosso mandato aqui, vereador Mauro, até o final da audiência. Um abraço e boa reunião para nós. Muito obrigado, deputada Adriana. Sabemos do seu compromisso e das diversas ações que tem. E fico muito feliz, né, porque essa audiência pública também sendo conduzida pelo companheiro Carlos Soares, que é suplente de vereador aqui nessa casa. Ele sabe que o Gabinete 13 é um gabinete nosso, coletivamente construído. E ele também vai nos ajudar na condução desses trabalhos aqui. Eu quero, já seguindo a nossa sequência, né, dizer da nossa alegria de estar recebendo aqui a fala, né, de um cumprimento da companheira Nara Costa, representando o Conselho Municipal de Saúde, né, e que nós entendemos que é um conselho parceiro, que sempre está preocupado com a vida dos goianienses. Gostaria de passar para você, Nara Costa. Seja bem-vinda, a Nara que esteve conosco agora pela manhã numa outra audiência pública. Seja bem-vinda aqui à Câmara Municipal de Goiânia. Você viu a Nara aí, meu jovem? Bom, então estamos localizando a Nara. Enquanto a Nara liga o microfone, se estabelece, eu quero passar a palavra com muito prazer e orgulho também para o nosso companheiro Carlos Soares, que é também para uma saudação, conhece bem essa casa aqui muito mais do que eu, né, Carlos? E você, como integrante desse mandato coletivo nosso aqui, por favor, para a sua saudação. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os companheiros da saúde. Parabéns, Mauro, por essa atividade importante, o reconhecimento aos trabalhadores da saúde, que nosso Gabinete 13 sempre teve, sempre terá, que os trabalhadores da saúde, nesse momento, sempre cuidou muito de nós e, nesse momento de pandemia, demonstrou a importância para a sociedade brasileira. Então, parabéns para o nosso Gabinete 13, que está aí na luta. Um grande abraço a todos e vamos aqui escutar todos os companheiros. Uma ótima abertura com o Danilo aí no Cultural. Vamos junto, Mauro, que o Brasil precisa de vereadores como o nosso mandato, um mandato coletivo, participativo, onde todas as lutas tenham a voz aí dentro da Câmara Municipal. Nós nos orgulhamos muito desse mandato. Um abraço. Muito bom o nosso mandato, companheiro Carlos Soares. Senhoras e senhores, então a nossa audiência pública ela tem um objetivo, a deputada Adriana já apresentou aqui, mas eu gostaria de localizar rapidamente. Os trabalhadores e trabalhadoras em saúde estão fazendo um trabalho sobre-humano para poder garantir vidas para as pessoas, garantir o acesso aos imunizantes, uma atenção à saúde nos casos que chegam à UTI. E, no entanto, esses trabalhadores e trabalhadoras não estão sendo respeitados na sua dignidade, principalmente, e a deputada Adriana colocou há pouco, principalmente a situação que nós enfrentamos na Secretaria Estadual de Saúde. Secretaria Estadual de Saúde, o governo do Estado de Goiás, nós temos um histórico extremamente cruel na era do senhor Marconi Perillo, que massacrou a saúde, entregou para as organizações sociais, fez negociata do direito da saúde, e infelizmente agora, nesse período do senhor Ronaldo Caiado, segue na mesma linha. E isso leva dois grandes problemas para todos nós aqui. Primeiro, é para a população do modo geral, que fica submetida a interesses mesquinhos e interesses quase sempre nas páginas policiais, das organizações sociais, e que terceirizam, quarteirizam, criam um processo de escravidão e exploração profunda,
que nós sabemos como é. E também, naturalmente, os trabalhadores e trabalhadoras, que estão com salários achatados. Daqui a pouco, com certeza, a NEA vai passar essas informações. Nosso companheiro José Milhomem, que é também o Sindicato dos Odontologistas, um dos participantes e colaboradores nesta audiência pública, o Sindicato dos Farmacêuticos, que certamente o companheiro Fábio Basílio vai estar falando, o Sintasb, né, são as entidades que estão nos ajudando nesse processo, o Conselho Municipal de Saúde. Eu não sei se a nossa amiga, a companheira Nara Costa, já está presente, ainda não está. Para, então, dar sequência, assim que a Nara chegar, nós incorporamos ela nesse diálogo, nessa audiência pública. Eu gostaria muito aqui de passar a palavra por 20 minutos para a nossa vice-presidenta do Sindisaúde, enfermeira Luzinéia Vieira. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra para a Câmara Municipal de Goiânia recebê-la aqui. Olá, boa tarde, Mauro. Boa tarde, a deputada Adriana Corsi. Queria parabenizar pela iniciativa, né, de fazer essa discussão a respeito da situação dos trabalhadores da saúde do Estado e do município, as situações difíceis, né, que ao longo dos anos a gente tem vivenciado, e queria agradecer pela oportunidade que esse mandato de fato coletivo e participativo tem dado às entidades que defendem o Sistema Único de Saúde, que defendem o SUS, né, tem tido de ter voz e de ter protagonismo para poder discutir de fato um sistema de saúde inclusivo e que garanta não apenas aos usuários, mas também aos trabalhadores, né, garantias de que podem ser reconhecidos social e economicamente da forma como realmente merecem, né, e não como a gente tem visto muitas vezes ser propalado. Então, eu queria mais uma vez agradecer pela iniciativa de ambos os mandatos, né, Mauro Rubem e Adriana Corsi, pela oportunidade. Bom, falar um pouco dessas questões relacionadas, né, a como o Estado vem tratando o servidor público, o servidor da saúde, nos faz remontar a 2014, que foi quando nós conseguimos conquistar, depois de alguns anos de discussão, de luta, o plano de cargo, carreira e vencimentos do Estado, né? Nesse período, né, em que foi criada a Lei 18.464, nós tivemos algumas discussões no sentido de garantir que fosse feito o enquadramento dos servidores até então, que já atuavam no Estado, mas que não havia ainda nenhum plano de carreira, né, e vencimentos em vigência, e que esses servidores fossem enquadrados, então, nessa lei que criava o plano de cargo, carreira e remuneração. Acontece que, naquele período, a negociação que foi feita com o Estado, à época, né, com, acho que, o governador Marconi Perillo, esse enquadramento foi feito e o percentual que deveria ser pago aos trabalhadores, ele foi dividido em 3 parcelas. Essas parcelas eram para serem concedidas, né, 1% em 2014, 2% em 2015 e 3% em 2016. Naquele período, houve uma modificação nessa lei, né, em 2015, com a Lei 19.122, modificou a data de aplicação desses percentuais e a progressão de 2% e 3% que inicialmente deveriam ter acontecido, foram para em 2015 e 2016, acabaram acontecendo apenas em 2016 e 2017. Bom, isso para começar a conversa, né? A gente começou aqui falando apenas, né, do plano de carreira, que foi aquilo que instituiu, né, todos os trabalhadores em seus respectivos cargos, determinou quais seriam os valores dos salários, os percentuais que cada trabalhador poderia ir recebendo ao longo da sua carreira, né, evolução, ou seja, progressão horizontal desses trabalhadores. Para além dessa questão, né, da aplicação e do enquadramento dos trabalhadores, a gente teve também na lei que criou o plano de cargo, carreira e vencimentos, a questão do adicional de titulação e aperfeiçoamento. Esse adicional de titulação e aperfeiçoamento, ele dava um limite máximo de 30% para que todos os trabalhadores, né, que fizessem cursos de aperfeiçoamento, algum curso de titulação, pudessem ter acrescidos no seu salário.
Acontece que, em 2015 também, com a alteração da lei, com a criação da Lei 18.868, esse artigo foi modificado e se retirou a possibilidade de quem era de nível técnico e nível elementar que pudesse ter acrescido esse adicional de titulação e aperfeiçoamento, né, no percentual máximo de 30%. E tornou esse percentual para nível superior, médio e fundamental, garantindo apenas ao nível superior que pudesse ter o adicional de até 30%, sendo que os níveis médio e fundamental passaram a poder, né, ter acrescidos nos seus salários apenas um percentual que era deixa eu ver aqui, de 7% para o nível médio e de 5% para o nível fundamental. E aí é importante a gente ressaltar que 62% dos servidores, né, nesse período, eram do nível elementar, do nível fundamental e do nível médio, ou seja, 62% desses servidores foram prejudicados com a alteração, né, com a criação dessa outra lei no ano de 2016. Bom, para além desta questão, né, do plano de carreira, de adicionais que foram criados dentro desse plano de carreira, a gente tem, né, o acumulado aí de várias datas bases que não foram cumpridas. O que é a data base para quem está assistindo a gente pelas redes sociais, né? É a reposição das perdas salariais, das perdas que a inflação vai acumulando, né, no salário dos trabalhadores. Então, todos os anos você tem aí uma reposição das perdas, né, no caso, na época, né, que a gente tinha um governo que fazia a reposição real das perdas, você fazia essa reposição no salário mínimo. A mesma coisa era feita com os trabalhadores. Anualmente, você tem um cálculo de quanto a inflação, né, aumentou, quanto que você perde de poder de compra do salário, e isso deve ser reposto. Ocorre que os trabalhadores da saúde, do Estado, né, já estão, desde 2007, sem nenhuma reposição de perdas salariais, né? Nenhuma desses percentuais inflacionários foram corrigidos de 2007 para cá, né? Então, nós temos acumulado, desde esse período, né, até abril de 2021, uma perda salarial para o trabalhador do Estado da Saúde, que é de 80,73%, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor do IBGE, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE. Então, às vezes a gente fala em percentuais, né, parece assim uma coisa muito impalpável, né, mas imagine que você ganha um salário mínimo e você perde, né, nesses últimos 10 anos, 80% do seu salário mínimo. O que vai sobrar para você comprar? Alimentação, moradia, vestuário, educação. Eu não vou nem falar lazer, porque a isso realmente o trabalhador da saúde há muito tempo não tem acesso, né? Então, é esse valor que vem acumulando de perdas o trabalhador da saúde nesses últimos 10 anos, sem a reposição inflacionária, né? Nós não estamos falando aqui de ganho, de aumento real, nós estamos falando de perdas, o que nós já perdemos de poder de compra do nosso salário. E aí é importante lembrar que quando o próprio trabalhador da saúde tem essas perdas salariais, não é apenas o trabalhador da saúde que perde também o comércio, perde também a indústria, porque aquilo que é produzido não vai ser consumido, você não tem poder de compra, né, para esse contingente enorme de trabalhadores que ao longo dos anos vem acumulando essas perdas. Então é importante a gente ressaltar que os trabalhadores da saúde do Estado estão desde 2007 sem nenhuma reposição das perdas salariais. Além, né, dessas perdas que já foram citadas aí, né, desde o enquadramento no plano de carreira, cargos e salários, as datas bases que não vêm sendo pagas, né, e que não vêm sendo repostas ao longo dos anos, a gente teve também uma situação que foi extremamente complexa aqui no estado de Goiás em 2016. Então, como nós não tínhamos lei específica que falasse sobre quais os percentuais que deveriam ser pagos, né, para insalubridade, ou seja, o trabalhador está exposto a um determinado risco e, em função dele estar exposto a esse risco ocupacional, ele tem alguns percentuais que são acrescidos ao seu salário para que ele possa se submeter a esse risco. E, nesse caso, se baseava naquilo que a consolidação das leis trabalhistas determinam, que era o percentual de 40% no grau máximo, 15% para o grau médio
aliás, 40% para o grau máximo, 20% para o grau médio e 10% para o grau mínimo. Em Goiás, nós tivemos, né, um absurdo, que foi feita uma lei específica para a redução desses percentuais do pagamento da insalubridade. Importante lembrar que, à época em que essa lei foi criada, não havia nenhum estudo dizendo, olha, na unidade X, o trabalhador precisa diminuir o percentual porque ele não está exposto a esse risco ou aquele. Simplesmente se criou a lei e se reduziu esses percentuais, e posteriormente que iria se discutir, né, o estudo do impacto, qual era de fato os riscos a que o profissional estava submetido em cada uma das unidades de saúde. Então é importante lembrar que os profissionais que tinham um percentual de 40% em determinadas unidades passaram a receber 15% para o grau máximo. Os que recebiam 20% passaram a receber 10%, e os que recebiam 10% passaram a receber 5% de adicional de insalubridade. E aí tem várias questões que a gente pode discutir em relação a essa questão da insalubridade. Muitas pessoas acham que é extremamente interessante receber, né, adicional de insalubridade. Não, mas eu quero trabalhar em tal unidade porque lá paga-se o grau máximo para insalubridade. É óbvio que nós gostaríamos que nenhum trabalhador tivesse que se submeter a um trabalho insalubre, que todos pudessem ser protegidos, que tivessem garantias de que a sua sanidade física, mental, não fosse atingida no exercício das suas funções. Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Que as características próprias do trabalho da saúde submetem o trabalhador a riscos ocupacionais, né? Por exemplo, agora com a situação, né, da pandemia de Covid-19. Como é que você vai impedir o trabalhador de trabalhar na linha de frente, né, em risco de se contaminar, em risco de adoecer e até mesmo morrer, como vem acontecendo com os trabalhadores da saúde, né? É impossível a gente garantir, mesmo com todo o uso dos equipamentos de proteção individual, ou mesmo com todos os equipamentos de proteção coletiva, ou das medidas administrativas, que o trabalhador não seja submetido a nenhum tipo de insalubridade. E aí, em função disso, esses percentuais são criados. Agora, extremamente interessante perceber que, ao invés de discutir, né, a melhoria das condições de trabalho, discutir a redução, né, da exposição ocupacional do trabalhador, se discutiu simplesmente a redução do percentual pago, né? Nunca se discutiram as condições de trabalho, a redução do risco ocupacional a que o trabalhador estaria exposto, simplesmente se reduziu o salário do trabalhador através da redução desses percentuais de insalubridade que eram anteriormente pagos. Bom, além dessas questões, né, que a gente já trouxe aqui, que são perdas que a gente vem acumulando ao longo desses anos, a gente teve também uma questão que foi a do prêmio de incentivo. A gente sabe que o trabalhador, muitas vezes, na luta por conquistar melhores salários, acaba por se submeter a alguns adicionais, né, que às vezes não são incorporados ao seu salário, porque a correlação de forças entre quem manda, né, o gestor e o trabalhador, ela é sempre desigual para o lado do trabalhador, e o que se conseguiu negociar à época, né, em que já haviam todas essas perdas acumuladas, em que o trabalhador vinha, né, padecendo dessas defasagens salariais, foi que se criasse, então, um prêmio de incentivo para garantir alguma reposição de perdas salariais que o trabalhador da saúde vinha acumulando. Ocorre que, à época, a lei que cria o prêmio de incentivo institui um valor global a ser distribuído, né, para que todos os trabalhadores pudessem ter um determinado valor a ser pago para ser dividido entre todos os trabalhadores. Esse valor, à época, era de 12 milhões de reais. Esse prêmio de incentivo, que tinha esse valor à época, foi reduzido, né, com a aprovação de uma outra lei que alterou, a Lei 18.574, de 2016, e reduziu esse limite, esse valor global, de 12 milhões para 8 milhões e 600 mil, reduzindo, por sua vez, né, cerca de 28%, mais de 28%, o percentual de pagamento desse prêmio de incentivo aos trabalhadores da saúde. Bom,
Isso para que a gente possa falar apenas de perdas salariais, né? Se nós formos discutir além das perdas salariais, além do valor remuneratório que cada trabalhador vem perdendo ao longo dos anos, a gente poderia se deter nesses itens aqui em relação ao Estado. Mas nós não estamos falando apenas de perdas salariais, nós estamos falando também de precarização do trabalho, né, de todos os que estão hoje atuando no Estado. Hoje a gente tem, por exemplo, mais de 80% dos trabalhadores das unidades públicas do Estado com vínculos precarizados. A gente não tem concurso público no Estado há anos, então a reposição da força de trabalho ela não vem sendo feita, e para além disso, hoje a gente tem uma situação extremamente complexa, que são a gestão das instituições públicas de saúde pelas organizações sociais, que, por sua vez, terceirizam, quarteirizam e até quinterizam, como diria o próprio Ministério Público do Trabalho, a contratação da mão de obra, da força de trabalho, né, dos trabalhadores da saúde. Então, hoje a gente tem uma situação em que esses trabalhadores são contratados, né, via cooperativas de trabalho, grande parte dessas cooperativas, falsas cooperativas, que fazem simplesmente a intermediação da contratação de mão de obra desse trabalhador, com o intuito de precarizar, de fazer com que essas instituições burlem o sistema tributário, né, causando inclusive danos ao erário, infelizmente com uma conivência do Estado que garante a manutenção tanto das organizações sociais quanto das cooperativas ou falsas cooperativas atuando dentro dessas organizações sociais. Então, só para citar, a gente tem hoje em torno de 10 ações civis públicas contra essas falsas cooperativas, e o Estado de Goiás, inclusive, respondendo subsidiariamente, porque ele responde solidariamente, né, a todo dano que, eventualmente, essas organizações sociais e essas contratualizações com essas cooperativas causem ao erário. Então, é importante a gente saber que isso está sendo feito e a gente tem um passivo trabalhista que está sendo acumulado aí ao longo desses anos com essas contratualizações. Para além disso, a gente tem também questões gravíssimas, né, que são denunciadas ao Cine Saúde, que são denunciadas às ouvidorias, ao próprio Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, que é em relação às perseguições dos trabalhadores, assédio moral, assédio sexual, né, o risco, inclusive, que muitos trabalhadores são submetidos em função da alteração das jornadas de trabalho que foram feitas à época da entrada dessas organizações sociais, algumas delas, inclusive, fazendo com que o trabalhador tivesse que sair no meio da madrugada, porque a alteração dos horários de plantões que havia sido feita fez com que muitos trabalhadores tivessem que sair no meio da madrugada de plantões em função das alterações que foram feitas. Enfim, situações que vêm acumulando, né, para além de todos os problemas que vêm sido vivenciados com a pandemia, com o excesso, né, de acúmulo de trabalho e com a redução do número de trabalhadores, porque hoje a gente tem um número muito pequeno de trabalhadores dentro dessas instituições. Esses trabalhadores hoje têm trabalhado com um dimensionamento muito menor do que aquele que deve ser garantido, inclusive com solicitações que já tinham sido feitas, inclusive, pelos conselhos de classe, né, de que isso fosse revisto. Entretanto, o que nós observamos é que nada tem sido feito para que se garanta que esse trabalhador tenha condições adequadas de trabalho. Bom, em relação ao Estado, essas são algumas das questões que a gente levanta, a gente pode, né, depois, no debate, aprofundar um pouco mais nessas questões. E em relação ao município de Goiânia, eu acho que é importante a gente ressaltar algumas questões que, infelizmente, vêm se mantendo mesmo com a mudança na gestão da Prefeitura Municipal. Nós passamos por 4 anos de extrema dificuldade de diálogo com a Prefeitura Municipal, na última gestão do prefeito Iris Rezende, com a antiga secretária, né, que era a doutora Fátima Muruê, em que nós tivemos a perda de canais de comunicação, né, da mesa municipal de negociação permanente, a falta de diálogo com os sindicatos e com os trabalhadores, denúncias de assédio moral, né, em relação aos gestores,
as próprias unidades de saúde desabastecidas, em situações e condições extremamente precárias, né, faltando medicamentos, equipamentos, superlotadas em função, inclusive, dessas questões, né, de concentração de atendimento em unidades, como é o exemplo, por exemplo, da pediatria, que acumulou e concentrou os atendimentos de pediatria apenas no CAIS Campinas. Enfim, essas questões foram trazendo para os trabalhadores da saúde do município de Goiânia adoecimentos físicos e mentais de toda monta, né? E, para além disso, a gente tem também no município de Goiânia o acúmulo dessas perdas salariais que não foram pagas, né? Então, a gente teve aí os salários que não foram reajustados de maio de 2019 até agora, abril de 2021, com um acúmulo de 10,24% pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, né? Então, esses valores, né, da reposição de perdas salariais, se fosse apenas isso, né, se o trabalhador tivesse submetido apenas à perda salarial, era algo que a gente pode dizer, a gente já está acostumado, porque isso já vem acontecendo, né, ainda se supera. Mas não, o trabalhador do município de Goiânia, para além das perdas salariais, ele tem convivido com situações extremamente de sofrimento, né, físico e mental, em função das condições a que ele está submetido, em função, inclusive, dessa falta de diálogo da gestão, e a gente tem recebido muitas denúncias do aparelhamento dessas unidades, né, por membros de religiosos, né, muitas vezes sem competência técnica para a gestão dessas unidades públicas de saúde. Bom, eu não sei se o meu tempo já deu, Mauro, não sei como é que está o tempo aí, mas esse é mais ou menos um resumo, né, do que a gente gostaria de apresentar em relação à situação das perdas salariais dos trabalhadores do Estado e do município de Goiânia, e eu espero que nós possamos, né, com essa audiência pública, criar, além de canais de comunicação, possibilidades reais de que esses trabalhadores possam ter a reposição dessas perdas salariais garantidas, porque, de fato, além de tudo que se vem sofrendo com essa pandemia, não ter a possibilidade de garantir um sustento digno para a família é extremamente adoecedor. Muito obrigada. Muito obrigado, Neia, né? E realmente um quadro muito ruim. Ainda vamos ouvir outros colegas que estão aqui já acertados. Quero também lembrar, né, por esquecimento meu, mas essa é uma audiência pública também organizada pelos sindicatos enfermeiros, então são o Sindisaúde, os sindicatos odontologistas, os sindicatos farmacêuticos, os Sintasbs, que é auxiliares e técnicos de saúde bucal, e os sindicatos enfermeiros. Em tempo agora, que eu estou vendo aqui, que a nossa amiga, presidente secretária-geral do Conselho Municipal de Saúde, né, e presidente do CRES, Nara Costa, para a sua saudação, e em seguida vamos passar a palavra para o José Augusto Milhomem, presidente do Sindicato dos Odontologistas. Nara Costa, mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Câmara Municipal de Goiânia, você que estava agora há pouco conosco. Então, a sua saudação, por favor. Deixa eu tirar aqui a máscara, apesar que, como diz, máscara salva vidas, mas eu estou aqui sozinha na sala, eu vou tirar para ficar mais fácil. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Pode falar, por favor? Então, né, desejar uma boa tarde, né, em primeiro lugar para todos aí que estão conosco nessa audiência também sobre a questão do servidor público, né, da saúde, seja do município, seja do Estado. Eu componho a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde, né, de Goiânia, representando o segmento trabalhador, e a gente, né, então, enquanto conselho, temos tido também essa preocupação com relação à questão, né, efetivamente, de concurso público para recomposição dos quadros de trabalhadores da saúde no município, garantindo condições de trabalho, condições de um contrato, né, que seja
respeitoso aí no sentido dos direitos enquanto trabalhadores, né, que garanta efetividade, que garanta um contrato realmente que vá permitir que o trabalhador se construa sua carreira no município, né, de forma a também qualificar o trabalho, o serviço disponibilizado para a sociedade, entendendo que, no limite, a sociedade é que ganha com isso. A gente sempre tem reforçado que a questão do concurso público, a própria estabilidade no serviço público, né, que às vezes é tão questionada, a gente sempre pontua que, na verdade, é um estatuto que garante o serviço no limite para a sociedade, é uma garantia da sociedade, porque o servidor público efetivo de carreira, ele tem, sim, uma condição de enfrentamento na defesa da política que um trabalhador num contrato precarizado, comissionado, ou, né, como a Secretaria Municipal de Saúde tem feito agora nos últimos tempos, de forma recorrente, a questão do credenciamento. Então, contratos precarizados de trabalho é um servidor numa condição precarizada e precária no exercício do seu fazer profissional, correndo riscos ali, efetivamente, no sentido de ser demitido, enfim. Então, no limite, a gente sabe que existe essa pressão, às vezes até assédios, né, que esses trabalhadores acabam se submetendo na condição de manter a sua forma de sobrevivência, né, que é o seu salário a partir da venda da sua força de trabalho. Então, a gente defende concurso público, defende estabilidade do servidor público, sim, defende carreira, para que a população seja a maior beneficiada, né? Eu acho que a sociedade precisa compreender muito isso. E dizer, né, bem dessa questão dos planos de carreira, seja do Estado, seja do município, a dificuldade que o servidor, que o gestor realmente garanta a execução desses planos de carreira, né? Então, chamar também os trabalhadores para que eles tenham esse entendimento da necessidade da organização, da mobilização para que a gente garanta os nossos direitos, né? Não é o Sindsaúde, não é as entidades que sozinhas que dão conta disso. Se o trabalhador não tiver essa devida compreensão para que esteja conosco nessa defesa, muito pouco a gente consegue avançar. Né? Então, o plano, a gente sabe que volta e meia os gestores suspendem a efetivação do plano, alegando aí condições fiscais, né, no sentido de crises fiscais econômicas, né, que a gente sabe que está dada aí na sociedade, e sempre é o primeiro ponto, né? A gente não percebe uma reorganização do Estado no sentido de, por exemplo, essa questão da terceirização, que a gente sabe que muito dinheiro público vai para essas OSs, né? Dinheiro que poderia estar sendo, sim, feita a gestão direta, de forma qualificada, sim, porque temos quadros de trabalhadores competentes, tanto no município quanto no Estado, mas as gestões optam por essa válvula aí de resolver problemas de ordem, segundo eles, de morosidade, ao invés de qualificar cada vez mais morosidade no sentido de contratar serviços, né, de compra de materiais, e, enfim, ao invés de realmente investir nos quadros que tem, no sentido de qualificar e fazer com que o serviço, que a gestão pública seja efetivamente pública, 100% estatal e com qualidade
para a população. Acho que mais ou menos um pouco essa reflexão que eu queria fazer agora. E parabenizar mais uma vez pelo mandato, né, aberto, popular que o Mauro vem desenvolvendo, dando voz e apresentando para a sociedade esses debates tão importantes para que a gente possa avançar e fortalecer as políticas públicas no município. Obrigada. Nós que agradecemos, companheira Nara Costa. Vamos dar sequência, muitas pessoas estão aqui. Eu gostaria de, antes de passar para o próximo que vai falar, que é o companheiro amigo José Augusto Milhomem, nós temos um vídeo aqui, Milhomem, que vamos passar rapidinho, que é enviado pelo Sind Saúde, que já está na agulha para passar. E cumprimentar todos e todas que estão conosco nesse momento. Técnica, pode passar, solta, já vai soltar ali, por favor. Bom, estamos organizando aqui o vídeo. Agora vai sair, pessoal. Goiânia, 6 de agosto de 2020. Senhor Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, venho aqui externar o meu desabafo em relação ao confisco que Vossa Excelência fez em meu salário de aposentada. O Estado está descontando novamente 14% para a Previdência, sendo que eu já contribuí com o fundo de aposentadoria durante todo o tempo em que eu estava na ativa, para que pudesse ter minha aposentadoria integralmente agora. Tenho 67 anos e isso significa que tenho mais gastos com minha saúde. Além disso, cuido da minha mãe, que tem 95 anos e 8 meses e possui muitas debilidades. Ela é portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, com hipertensão pulmonar comprometendo as funções cardíacas. Ela ainda tem carências nutricionais e necessita de suplementação alimentar. Minha mãe apresenta também hérnia hiatal em estágio muito avançado, e todos os suplementos alimentares nacionais provocaram sintomas gástricos. Então, o único que deu certo foi um produto alemão. Entretanto, governador, com o confisco de parte do meu salário para a Previdência, eu não tenho mais condições de comprar esse suplemento. Além disso, tenho gastos com medicamentos, oxigênio domiciliar, fisioterapia pulmonar e ainda pago uma pessoa para me ajudar no cuidado com ela. Somado a isso tudo, nessa pandemia tenho que ajudar parentes que sobrevivem de pequenos comércios. Senhor governador, você tiraria algo tão necessário à vida da sua mãe? Pois bem, você tirou da minha amada mãe. Séries Cândido de Souza, servidora pública aposentada. Eu sou Divina José da Silva, técnica em enfermagem. Meu nome é Abadia Batista dos Santos. Eu sou Aidil Pereira da Silva. Trabalhei 29 anos e 6 meses na Secretaria de Saúde. Funcionária pública, 32 anos. Trabalhei 30 anos na saúde. Fui envelhecendo e fiquei necessitada também, de melhorias de vida, precisando de cuidados pessoais, cuidados médicos, financeiros. Eu sonhava que quando eu aposentasse, eu ia ter uma vida melhor, ganhar meu dinheiro sem desconto, meu dinheiro limpo, para mim viver uma vida melhor. Porque eu sou renal crônica, gasto muito, meus remédios é mais de R$1.000 por mês, e tenho uma retirada brusca de 14,25%, depois de eu aposentada, 4 anos aposentada, e depois de estar inválida também. No ano passado, em Natal, o governador Ronaldo Caiado nos deu um grande presente.
ele tirou de nós, do nosso salário, 14,25% do nosso salário, sendo que nosso salário já estava escasso e a gente já não tinha aumento de salário há muitos anos. Eu nem estou morando em casa minha, moro com minha filha, porque preciso de reformar a casa, não tenho como, o dinheiro é pouco. Enquanto eu precisava desses benefícios, ao invés de acoplar, eu fui perdendo. Aí já complicou, porque a invalidez, ela tinha que ser só física, não do bolso também, né? Que agora é do bolso também. Eu sonhei em ter uma vida digna, cuidando dos meus pais, viajar, né? Poder adquirir bens, meus bens, né? Financeiros. Não digo ficar rica, mas me manter. Eu tenho um governador, né? Latifundiário, rico, que acha que pobre não precisa comer, não precisa viver. Trabalhou, mas não tem valor. Porque se tivesse valor, ele não mexeria numa aposentadoria que eu já tinha. Planejei, sonhei a minha vida de aposentada, eu me fracassei, eu fiquei frustrada com isso. Deparei, né, então, que a realidade é outra. Como as necessidades é muita, eu tirei uns empréstimos, fiz os empréstimos e estou devendo, todo mês desconto aquele absurdo desses empréstimos. Então, ainda vem esses 14% que o governador veio tirar de mim. Mas eu espero que o governo possa reconhecer isso, não apenas a mim, mas a todos os colegas. E principalmente agora com essa pandemia, que ninguém sabe onde vai chegar o fim, como vai chegar o fim, aí que nós precisamos muito mais de ter qualidade de vida, né? Que eu não tive depois que me aposentei. Senhor governador Ronaldo Caiado, devolva os meus 14,25%, que é a minha saúde, é a minha vida, é tudo que eu tenho, que eu trabalhei minha vida inteira, eu dediquei ao Estado. Eu sinto que ele está desvalorizando aqueles trabalhadores que trabalhou 30 anos esperando uma coisa melhor, esperando uma vida melhor. Isso é que eu sinto. E a gente está na luta, em busca, lutando com o sindicato para a gente reaver esses 14%. Bom, pessoal, esse na verdade foi uma falha minha aqui, me perdoe, era para ter colocado já esse vídeo já no início do nosso trabalho, né? Mas ainda em tempo, eu acho que ele contribui muito para o nosso debate. Algumas pessoas aqui já o conhecia, essas pessoas todas falaram no vídeo, eu as conheço, né? E de fato é uma vida muito difícil desse jeito, né? Eu quero, dando sequência na nossa audiência pública, com muito prazer, passar a palavra para o presidente do Sindicato de Odontologia do Estado de Goiás, sindicato que eu também sou filiado, José Augusto Milhomem, por 20 minutos. Muito obrigado por participar aqui conosco nessa audiência pública na Câmara Municipal de Goiânia. Com você a palavra, Milhomem, muito obrigado. Obrigado, vereador Mauro Rubem. Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar também a deputada Adriana Corsi pela contribuição e principalmente o mandato, né? Mauro Rubem, por estar aí sempre à frente na defesa do interesse público e do servidor público. Nós tivemos aí em abril, né, um seminário realizado aqui através do mandato também
abordando a odontologia, saúde bucal no Serviço Público Municipal de Goiânia, e agora esta audiência pública também relativa ao serviço público de saúde no município e no estado. A colega Néia, né, foi muito feliz na sua colocação e colocou de muita clareza todos os tipos de perda que nós vemos tendo, né, porque o servidor público, ele sempre, desde que eu me conheço como servidor público, a gente sempre tem perda, né? Eu me lembro que quando eu fiz o meu concurso para o município de Goiânia, a gente ganhava mais ou menos o que ganhava um oficial da Polícia Militar na época, né, iniciando também a carreira. Inclusive, eu fiz o concurso da polícia, passei até na prova escrita, mas não fui admitido depois. E também não fui atrás, porque o salário era o mesmo, então a gente não tinha essa preocupação. Hoje, um coronel da polícia ganha aí perto de 30 mil reais, e um dentista, um médico, um enfermeiro do serviço público, com final de carreira, não chega nem perto disso aí. Então, a gente não tem realmente muito o que comemorar no que tange a questão salarial no município de Goiânia e no estado, que ainda está mais precário. Mesmo a gente tendo considerado que foi um avanço a obtenção do plano de carreira, né, no estado, mais tarde, no município, bem antes, mas a gente observa que, com tudo, a gente vai comparando um com o outro e cada dia um está pior do que o outro. Então, é lastimável, lamentável que a gente tenha, como eu sempre falo, que está sempre discutindo a perda, né, como disse a Néia. A gente nunca discute o avanço, vamos para frente, não, vamos ver o que a gente consegue recuperar do que já perdemos. É sempre essa mesma tônica, né? E aí eu chamo a atenção de uma coisa que foi falado aqui já, é a questão da conscientização dos trabalhadores. Nós, trabalhadores da saúde, a gente não tem consciência, a grande maioria, né, que eu digo, não tem consciência da sua importância, né, do seu poder, né? Eu vejo na odontologia colegas de nível superior, ditos esclarecidos, né? A gente faz uma manifestação em defesa da nossa condição de trabalho, do nosso salário, há uma pouca participação, muitos acham que não é com eles, outros acham que ele não deve ir para a rua, não deve manifestar porque ele é um profissional de nível superior, sei lá. Existe uma falta de consciência, né, da população em geral sobre essa questão. Então, se eu sou funcionário público, se eu submeti a um serviço, a um concurso, né, fui selecionado mediante um concurso público, é porque eu tenho interesse nesse trabalho. Então, hoje eu digo, eu não posso ir ali porque isso fere o meu brio. O que é isso, gente? Isso acontece, né? A gente está reclamando do salário dia a dia, está reclamando das condições de trabalho no dia a dia, né? Ali escondido muitas vezes, para o colega, para o chefe imediato, mas a gente não tem a coragem de ir lá no prefeito e botar a mão na mesa e dizer, assim não dá. Quando a gente chama o colega para ir lá e vai, eu não posso hoje, só amanhã. E o amanhã já viu que dia que é, né? Então, isso é culpa nossa também, né? E a gente, muitos dos nossos, eu quero chamar aqui a responsabilidade, colocaram esse camarada que está na presidência da República, que é funcionário público, né? Diga-se de passagem, um péssimo, e tem sido, e levou toda a família para o serviço público, né? Porque o que é mais grave ainda, porque quando você se beneficia de alguma coisa e carrega todo mundo junto da família para se beneficiar da mesma coisa, isso é muito ruim, né? A gente combateu aqui um deputado que levou o cunhado, a família toda queria entrar na política, infelizmente a gente deu um basta nisso aí, mas a gente vê que no cenário federal a família inteira está dentro. Queriam levar, às vezes, esposas, até os filhos menores, acho que se pudesse candidatar, ele estaria todo mundo lá na funcionário público, né? Sem produzir absolutamente nada e recebendo altos salários. Mas eles falam, né, quando abre a boca, é para falar mal do funcionário público que trabalha, dessa aposentada que você colocou aí, né, dessas que prestaram serviço por mais de 30 anos ao serviço público e hoje não tem dinheiro para comprar um medicamento, né? Esse é o funcionário público do Brasil, é o grande funcionário, a grande massa de funcionário público é essa aí, não é o cara que ganha 30 mil, é o cara que não ganha nada, que recebe um salário mínimo e tem ainda o desconto, né?
no seu salário depois de aposentado, né? Então, isso é muito culpa desse candidato que está lá em Brasília, e a gente precisa acabar com isso no mais tardar até 2022. De preferência muito antes disso, porque senão quem vai acabar somos nós mesmo, povo brasileiro e Brasil como um todo. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente estar aqui discutindo essas condições todas, esse mecanismo todo do serviço público, e colocar em pratos, né, limpos aqui a questão das nossas perdas, né? A NEA colocou aí que no Estado, né, a data base não é paga, né? Você chega a 70%. E a gente vem brigando, mas quando a gente vai para o embate mesmo, o nosso trabalhador ele não vai junto, né? Nós tivemos uma greve muito interessante no Estado, que teve uma participação muito boa, mas acabou não logrando muito êxito, e muito em função de que aquela participação que era expressiva não podia ser muito maior, porque contra todos ninguém pode, né? Você pode contra metade, 10%, mas contra todo mundo não tem Estado que dê conta de... Então, o que falta para a gente muito é essa questão da conscientização, que a gente possa colocar todos no mesmo movimento, e não sei como a gente vai fazer isso, Mauro, e a todos que estão nos assistindo, mas é preciso que a gente trabalhe esse lado aí, porque a gente fazer uma manifestação, fazer uma solicitação ao prefeito em nome apenas do sindicato, né, é pouco. A gente tem que fazer em nome de uma multidão de pessoas, e o prefeito e o governador eles têm que sentir isso na pele. Então, a gente precisa trabalhar muito esse lado aí. E falar em perda, né, mais uma vez, o município de Goiânia, a gente sempre vem aí recebendo essas databases e mesmo a progressão, né, nos governos anteriores, sempre com atraso e nunca é pago o passivo passado, né? A gente nunca tem aquela reposição desde a data em que deveria ser aplicado a lei. Nossa database, a gente sempre recebeu ela muito tempo depois, né? E nunca é retroativa. Isso gera um passivo muito grande para o município. Eu acredito que um dia a gente vai receber isso e que talvez um dia a prefeitura não tenha condição de pagar, porque isso vai gerar uma coisa muito grande. E os administradores não têm consciência disso. Eles estão querendo tocar os seus mandatos agora, e quando deixarem o resto, eles não se importam com isso. Então, por isso fazem esse tipo de coisa, né? Se a gente for colocar aí os 70% da database do Estado, pago agora e tudo, isso vai gerar muito problema para o Estado. Mas é um direito do trabalhador. A gente não pode deixar isso de fora, né? E é do trabalhador que ganha pouco, não é aquele trabalhador que recebe 100 mil reais aí numa questãozinha qualquer. Isso aí vai dar uma mixaria no salário de cada um, mas é importante para cada um, porque é desse salário que vive aquelas nossas aposentadas que foram colocadas no vídeo, e assim a grande maioria dos nossos trabalhadores. Então, nós temos que lutar por isso aí, e precisamos trazer o trabalhador junto com a gente, porque a gente não vai conseguir apenas com a administração sindical, com as diretorias, reverter esse quadro. E o município entra agora já com 2 databases acumuladas também, né? E a gente vê que a inflação agora é cada dia maior, né? Apesar de a gente não ter... a gente sente, né, cada dia a inflação, o governo se diz passivando, parece que não existe isso aí, né? Então, a gente vê o nosso salário congelado, as coisas subindo a cada dia, né? E esses 10% que a NEA falou, já possivelmente isso é muito maior, se a gente for colocar realmente na ponta do lápis, né? E a expectativa nossa de receber isso é muito vaga. Então, é preciso que a gente una forças, né, que os nossos trabalhadores realmente participem de atos como esse, né? A gente tem uma participação muito pequena do nosso volume de trabalhadores do município no estado, né? Então, a gente precisa conseguir agregar esses profissionais a essa luta também. E na odontologia, a gente, além de tudo isso aí, Mauro, e a todos que nos ouvem, é premente as condições de trabalho ruins, né? A gente não tem condição hoje, frente a essa pandemia, de um retorno do serviço público como era. Porque as nossas unidades de saúde, a grande maioria, não tem condição, já não tinha condição de atendimento, e agora, frente a essa pandemia, com todos os cuidados que se precisa ter,
é praticamente impossível a gente colocar essa unidade para atender a população. Então, nós temos aí uma série de perdas que não dá nem para mensurar, né? Você ter uma perda salarial dos profissionais, você ter o profissional que não está podendo atuar, né? Porque não está tendo condição de trabalho, e se ele for, ainda vai se contaminar, né? Possivelmente, e ainda vai, o que está se colocando, é a questão do EPI, né? A odontologia gasta muito EPI, muito, 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 né? Então, muito do que está sendo colocado pelo município é que esses EPIs que a odontologia consumiria está sendo empregado na atenção lá na ponta mesmo, na medicina, para atender o paciente que está à beira da morte. Então, a gente não pode nem tentar voltar por conta disso, que ainda hoje é um problema grande, né? A falta de EPIs, o custo muito alto, né? E isso acaba levando, a gente tem medo que isso acabe levando a uma precarização desse uso do EPI. Você usar um EPI, colocar de manhã e terminar só no final do seu turno, isso é muito ruim. Na odontologia, a gente tem um protocolo muito severo de atendimento que precisa ser observado. Então, as unidades de saúde não comportando essa severidade dos protocolos, né, isso se torna a odontologia hoje uma profissão que não está dando conta de prestar o serviço à população, que, por sua vez, está ficando desassistida, né, gerando um passivo aí, né, se a gente pode, entre aspas, de doenças bucais, né, muito grande para a população. Né? Você imagina as crianças, como é que não estão aí nesse tempo todo sem um atendimento, que já era precário, aí sem ele a coisa fica muito difícil. Né? Só a urgência e a emergência não atende a demanda que nós temos. E nós não podemos viver de urgência e emergência. Né? Um país que se preze, que queira estar à frente, ele não pode ficar escorado somente no atendimento de urgência. Então, é preciso que a gente, de alguma forma, consiga sensibilizar a nossa Secretaria Municipal de Saúde para que a gente consiga retornar dentro de uma segurança. Nós temos a questão das vacinas aí, que são, né, é dramático, né? A gente está disputando, a odontologia foi vacinada, e eu digo isso para todos, nós disputamos com um velhinho de 90 anos para tomar vacina na frente deles. Isso não agrada em absolutamente nada eu, como dentista, né? Apesar de entender a importância da gente estar vacinado, isso não é nenhum mérito a gente ter passado na frente de um velhinho de 90 anos. É lastimável que a gente tenha que ter tido esse tipo de atitude, né? Pedir para que fôssemos vacinados com antecedência. Mas isso é culpa também do governo federal e de todos os governos que apoiaram esse candidato, como eu disse, que tem vou chamar ele de presidente porque não se comporta como tal. Né? Então, nós temos aí um conjunto de fatores, né, que levam a odontologia cada dia mais para um fosso que se abre, que está aberto, né, e a gente está caindo. Já era muito difícil antes da pandemia, né? A gente tinha a questão dos materiais, dos equipamentos precários, falta de material de consumo. Quando se tentou melhorar isso, veio a pandemia e a coisa afundou mesmo difícil. Então, é lamentável, nós estamos aí muito preocupados com essa situação e não estamos vendo uma forma da reversão disso antes de que todos estejam vacinados. E esse antes que todos estejam vacinados é uma meta que a gente também não vê ela no fim do túnel, ali uma luz. Então, é muito difícil, a gente precisa discutir bastante essa questão, com todas as entidades, né? A odontologia tem uma particularidade muito severa, né, diante de todas as outras profissões da saúde, que é o aerosol, né? É a única profissão que tem um risco, das poucas profissões que tem um risco de quase 100% de contaminação se você atender um paciente contaminado. Então, isso é um fato muito importante. E nós do sindicato, né, Mauro, você está aí, só para informação de todos, nós solicitamos à Universidade Federal de Goiás que fizesse um trabalho de pesquisa e com a participação também do Ministério Público do Trabalho sobre a questão da esterilização dos ambientes de trabalho na odontologia. Essa pesquisa está avançando, a gente tem informações e esperamos que em breve a gente possa ter alguma solução aí para esse quesito tão importante que vai ainda municiar nos MAS para poder trabalhar com segurança frente a essa pandemia que a gente vê que não vai acabar hoje nem amanhã, a gente não vê um fim dela, né, no médio e no curto prazo,
Então, a gente vai ter que conviver com esse problema. E tendo essa pesquisa tendo uma efetividade, mostrando um caminho para a gente, vai ser muito importante para toda a odontologia e toda a sociedade brasileira. Então, fica aí, eu quero saudar a todos pela audiência e pela participação aqui nesse espaço, e agradecer muito, Mauro, ao seu mandato, à deputada Adriana e a todas as entidades que estão contribuindo, ao Sindisaúde, que tem muito aí estado à frente dessa luta em defesa dos trabalhadores da saúde de forma geral, né? E que dizer que estamos aí, o Sindicato Odontologista do Estado de Goiás, ele está atento a tudo isso, está disposto ao trabalho e somos parceiro aí nessa luta. Muito obrigado, presidente José Milhomem. Realmente é todo o risco, né? E a situação da saúde bucal da população, ela vai se agravando e o risco dos profissionais é muito grande. Eu conheço bem essas. Eu gostaria, nós temos aí fazendo contato ainda com sindicatos farmacêuticos, sindicatos enfermeiros, mas é provável que nós não tenhamos a participação deles hoje. A presidente do Sindicato dos Enfermeiros está em plantão em Brasília nesse momento, então ela vai estar com dificuldade de participar. E também o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos está numa negociação salarial na EBSER, talvez a entre. Mas vai falar conosco agora, né, o técnico em saúde bucal, amigo Iris Guerra, para fazer uma saudação e também dar a sua visão diante desse quadro. Os técnicos e auxiliares em saúde bucal têm uma importância muito grande, é uma das entidades promotoras desta audiência pública, que é muito prazer receber você, o Iris, aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Olá, boa tarde a todos e todas. Todos estão ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim, Iris, muito bem. Quero cumprimentar a todos, a você, a deputada Adriana, por esse convite feito, né? E por essa participação aqui nessa audiência pública, que é de suma importância para nós. Eu, como uma breve história, um breve relato, eu como trabalhador, algum tempo não, praticamente a maior parte da minha vida estou no serviço público, né? Eu entrei com 18 anos, não vou dizer minha idade hoje, né? Já tenho uma estrada, né? E ultimamente a gente observa o quanto nós estamos sendo desvalorizados, né? O servidor público, tanto municipal quanto estadual. Eu sou servidor do Estado e do município de Goiânia, né? E a gente vem percebendo isso ao longo dos anos, né? Eu vejo, hoje eu sou responsável por uma coordenação de um CEL, um Centro de Especialidade Odontológica, Luciano no Horizonte. A gente vê o tanto que o serviço está sendo desmontado, na verdade. A verdade é essa. Porque nós temos profissionais, nós temos doutores que trabalham com a gente, né, e que não pode exercer a sua função, ou seja, não pode contribuir, repassar para a população aquilo que ele é capaz de fazer, por conta desse desmonte, dessa não valorização da mão de obra especializada e dos trabalhadores da saúde pública em geral, tanto do Estado quanto do município. Eu me senti bastante contemplado na fala da nossa colega Neia, que falou muito bem a respeito das nossas dificuldades em relação ao Estado, em relação à questão da database, que nós já temos até judicialmente ganho alguns processos, né, mas esse montante financeiramente não é repassado para os servidores. Se não me engano, nós temos 4 ações que foram ganhas na Justiça referente à database no Estado e até hoje não foi repassado para nós. Nem sei como que está essa negociação. Talvez no final ela poderia voltar e falar um pouquinho a respeito disso. E nós estamos no município passando por essa dificuldade que o prefeito já nos prometeu, a database de 2019 e de 2020, se não me engano, e até hoje não teve nenhuma negociação a respeito disso. Tá? Não sei se a Neia, ou até você mesmo, Mauro, poderia falar também um pouco da questão do nosso quinquênio do município que foi retirado e que me parece que já, não sei se passou pela última votação na Câmara, né, que está prestes a ser
a retornar para nós, servidores. Eu gostaria que vocês, se tiver tempo, dessem uma pincelada a respeito também. E é isso. E o Milhomem também falou muito da questão nossa, da questão de insumos, de falta de RH. Então, assim, eu me senti bastante contemplado na fala dos meus antecessores. E agradeço e vamos torcer para que desse fórum, dessa audiência pública, a gente elabore um documento para ser encaminhado, tanto para o Estado quanto para o município. Agradeço, muito obrigado. Muito obrigado, Iris. A contribuição é extremamente importante, acho que e as colocações também. Eu quero dizer que nós chegamos no momento agora da audiência virar pública mesmo, não que não já até o momento, mas é o momento das inscrições, as pessoas pedirem a palavra, podem pedir a palavra aqui pelo chat ou mesmo levantando a mão, nós vamos garantindo as falas, né? E como o Iris fez algumas colocações, eu passo inicialmente para a companheira Neia e em seguida eu complemento as informações sobre o processo aqui do quinquênio, que nós estamos em processo de votação. Enquanto a Neia vai respondendo, estimulo aí as pessoas que queiram falar, por favor, vão se inscrevendo para a gente garantir a palavra de todos aqueles que queiram falar. Já vi aqui, a Flaviana se inscreveu, muito bem, daqui a pouco já passo para você. Flaviana, Neia, por favor. Mauro, eu vou pedir só para o Iris repetir rapidamente aí as colocações que ele fez para que eu pudesse responder, porque eu estava fazendo uma resposta aqui para uma outra colega, Roberta, inclusive, que a gente está aqui com a audiência também para discutir, e ela acabou de me ligar e eu estava aqui respondendo enquanto o Iris estava falando, peço desculpas. O Iris. Seu microfone está fechado, Iris. Isso, agora que eu tive permissão para abrir o microfone. É o seguinte, né, em relação à database nossas do Estado, que se não me engano nós temos 4 anos ganhos judicialmente, né? Tem alguma previsão em relação a isso? Quando vai ser feito, se tem alguma extensão, apesar de estar ganho judicialmente? Iris, eu vou deixar essa pergunta para a Flaviana responder, porque foi exatamente no período em que ela estava na presidência do Sindsaúde e ela tem mais propriedade para falar a respeito desse tema. Eu só gostaria de reforçar aqui, Mauro, em relação à perda dos aposentados, né, que você passou aquele vídeo depois da minha fala, e eu, de fato, me esqueci de fazer referência também aos aposentados e à perda que eles tiveram. E, assim, quando a gente estava preparando esse material no Sindsaúde, foi uma coisa que tocou muito a todos nós, as condições, né, que esses trabalhadores aposentados estão vivenciando hoje em dia, alguns realmente em situação de penúria, e a gente percebe que, normalmente, quem paga o preço, né, dos erros que são cometidos nos governos sucessivos acaba sendo, de fato, os trabalhadores, né? Então, eu acho que é lamentável que a gente tenha que ter penalizado ainda mais os trabalhadores da saúde, aqueles que contribuíram durante toda a vida, né, com a perda de quase 15% do seu salário, pessoas que pensaram, né, na possibilidade de, depois de aposentadas, poderem sobreviver com mais dignidade. Hoje não é a realidade que eles vivenciam. Mas a Flaviana está inscrita e eu passo para ela, inclusive, responder essa questão das datas bases. Muito bem, Neia. Com a Flaviana vai falar em seguida, eu peço a todos que estão aqui, que podem, por favor, abrir as suas câmeras, que eu vou pedir para o nossa técnica aqui, o Fábio, que está aqui conosco, fazer uma foto de toda a nossa audiência. Também em tempo, justificar que a nossa Sirlene Ricardo do Sintasb, ela estava programada para falar também, mas a audiência acabou estendendo um pouco, ela teve outro compromisso. Flaviana, pode falar e depois eu falo sobre quinquênio. Sim, pessoal, depois da Flaviana não tem ninguém inscrito. Viu? Né, quero dar boa tarde a todas e todos, né? Agradecer imensamente ao companheiro, vereador Mauro Rubem, né, por esse mandato, que sempre nos honra, né, e nos representa muito bem, também a companheira Adriana Corsi,
que com seu mandato popular, né, nos defende, nos honra lá no Estado, né? Então, eu vou começar respondendo a pergunta do Iris, depois a gente completa mais alguma coisinha. Então, Iris, a gente tem ganhos, sim, as databases, porém a gente ganha e não leva, né? Nós ganhamos um processo judicial que transitou até em julgado, de uma database de 2007 e 2010, saiu até trânsito em julgado. E agora, na hora de cumprir a sentença, o Estado recorreu ao Tribunal de Goiás, dizendo que ele não poderia, o tribunal, obrigar o Caiado, né, o governador, a pagar os 24,72 referente a 2007 e 2010, porque o Supremo decidiu, né, que o judiciário não manda mais nos governadores, obrigando os governadores a fazer lei. Aí o tribunal quis ouvir o Ministério Público, esse processo está com a doutora Arlete, né, que foi nossa advogada por muito tempo e continua com alguns processos nossos, né? Quer dizer, continua sendo a nossa advogada de alguma forma. O Ministério Público posicionou que era direito lícito e certo, né? Legítimo e certo, né? Porém, o colegiado do tribunal reconheceu a dívida, né? Que o Estado é devedor desses 24,72%, mas, porém, se considerou incapaz de obrigar o governador a mandar o projeto de lei. Então, ganhamos, mas está nessa situação, né? Por conta do judiciário que não assume, tá? Dos demais anos, database de 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, e agora 21, até a database de 2018, nós tínhamos ganho em Goiás e o processo estava aguardando decisão do Supremo. Para aqui nortear, todo mundo sabe, o Supremo acabou de julgar, né, que não precisa dos governadores pagar a database, basta ele informar a Assembleia Legislativa das suas dificuldades financeiras. E também desse fator aí, que eles também não podem obrigar o governador a fazer lei. Então, agora, o direito à reposição inflacionária virou realmente uma pauta que a gente tem o direito constitucional, mas nem isso o judiciário agora mais nos defende, né? Eles resolveram rasgar definitivamente a Constituição, o artigo 37, né, do direito. E como nós não temos acordo coletivo, como a gente não tem a 151 da OIT, só é signatário, mas não regulamentado no Brasil, a gente está aí. Então, precisa de muita luta para a gente poder conquistar no braço, na garra e se for preciso, na briga mesmo, até na paulada, como diz assim, né? Tá? Do Estado, isso. Do município, a gente está com 2 databases, né, atrasada, a de 2019 e 20, 20 e 21. O Mauro tem feito um grande trabalho aí no município, né, junto com outras entidades sindicais, e a gente está ainda com a esperança que o município pague. Mas o Estado, não há esperança, todo mundo está vendo, veio aí agora o regime de recuperação fiscal, que a Adriana falou no início, vem aí PEC de teto, congelamento até 2036. Então, como dizia uma colega lá de Catalão do Hemocentro, então nós vamos ganhar salário mínimo, Flaviana? Falei, pelo jeito está sendo, eu acho que vai ganhar salário mínimo, porque o Brasil ainda limitou em um menor salário, o salário mínimo. Mas se tirar essa vinculação, que é o que mais o Bolsonaro quer, e o Guedes, desvincular o ganho do salário mínimo, né? Todo mundo lembra da reforma da Previdência, né? No dia que eles conseguirem desvincular, aí nós vamos ganhar menos que o salário mínimo, né? Então, essa é uma história clara, nítida e certa, que nós não temos outro caminho, como eu dizia hoje lá em Aparecida, no nosso encontro, e a nossa assembleia e a nossa carreata, que, por sinal, foi muito positiva, com o apoio de toda a população, dando palmas e dando do nosso lado, né? Pelo menos isso, não xingou a gente, né? Que a maioria xinga, né, às vezes. Então, é luta. Falei para eles, não tem outra coisa, é luta e luta mesmo, né? Tá? Mas eu queria mesmo trazer a importância, além de tudo isso, a importância de inserir os trabalhadores e trabalhadoras que ainda estão fora do plano de carreira, né, do município de Goiânia. Nós estamos aí com uma luta em favor que traga os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia para dentro do plano de carreira da saúde, porque eles já são
trabalhadores da saúde, né? Compõem a equipe. E aí nós estamos aqui, essa é uma luta e nós não vamos esmorecer, né? Independente de todas as outras pautas, essa é uma pauta que é latente e nós vamos continuar cobrando do prefeito, né? Além da nossa database, além das condições de trabalho, concurso público, todo mundo falou, para tirar toda essa precariedade, né? Enquanto conselheira municipal e enquanto representante do Sindicato de Saúde, né, nós estaremos cobrando da prefeitura a realização do concurso, né, e a inserção dos demais trabalhadores que fazem parte da saúde, como agente de saúde e endemia. Nós temos agora a pauta dos motoristas, trabalhadores do SAMU, administrativos, que já são pautas antigas, porque entendemos que o SUS é uma equipe, né? Nós somos um conjunto, não existe um grupo isolado, né? Então, essa é essa pauta. E do Estado, eu quero mais, Mauro, convocar todos os trabalhadores e trabalhadoras de saúde. Nós teremos uma assembleia dia 15, lá na Assembleia Legislativa, às 16 horas. Vamos para lá, vamos pressionar, né? Nesse processo do regime de recuperação fiscal, da PEC, né? Vamos dizer aos deputados que eles têm que ter responsabilidade por nós, né? E vamos cobrar. E da responsabilidade que a gente tem para o ano que vem, ano de eleição, ano da gente realmente largar de votar no patrão, largar de votar em quem destrói o SUS, em quem realmente, né, acaba com a vida da classe trabalhadora nesse país, a gente ter consciência política, né, e realmente fazer o debate e a gente poder realmente fortalecer. São tantas emendas, tantas PECs que veio, né, que tem prejudicado especificamente nós do Estado e basicamente todos os municípios. Então, deixa aqui o chamamento para a luta e por acreditar que é no coletivo que a gente conquista. Não tem nenhuma conquista que não foi feita com luta, com muita força, né? Desde a ditadura, né? Realmente, muitas vidas se perderam porque teve coragem de lutar. E depois, os processos da reforma sanitária, os movimentos da própria saúde, o Reaja Servidor, servidores em ação, e assim tudo, foi com luta, foi com coragem, foi com determinação. Então, é o que eu convido e convoco a todos os trabalhadores, seja do município de Goiânia, seja do estado de Goiás, seja de qualquer outro município goiano na qual o Sindicato de Saúde atua, para que a gente juntos possamos manter os nossos direitos, pelo menos, e, lógico, rumo à conquista de mais direitos. Muito obrigada. Muito obrigado, Flaviana. Eu vou aqui, no minuto, já passar a palavra para a representação do Sindicato dos Enfermeiros, enfermeira Nayara Siqueira, no minuto já. Quero apenas informar ao Íris sobre o quinquênio. Nós vamos ter a segunda votação aqui nesse plenário, terça-feira que vem, já está pautado, portanto, restabelece. É óbvio que ainda ficamos limitados pela medida provisória 173, que até dezembro impede o acesso ao quinquênio, que é justamente a medida provisória lá desse presidente da República, que todos nós sabemos o que está fazendo no país, além de destruir as pessoas, sendo um genocida, provocando morte de quase 500 mil pessoas já, né? Ele também tem como objetivo acabar com o serviço público, com os servidores públicos, e isso é um processo que está em franco andamento. Sobre a database do município de Goiânia, já por 4 vezes acionamos um diálogo direto com o prefeito, ele reiterou que enviará esse projeto de lei para cá, mas temos agendado, é importante falar isso, eu devia ter falado até mais cedo um pouco, nós temos agendado para dia 15, aliás, dia 15 não, dia 16, me perdoe, só confirmar aqui, mas é isso mesmo, dia 16, às 16 horas, nós vamos ter uma audiência com o prefeito Rogério Cruz para tratar sobre a database e que nós vamos levar algumas entidades que estão pleiteando e estou convidando também alguns vereadores. A audiência está marcada com o nosso mandato, mas para tratar essa questão. Lembrando bem que eu acho que aí a nossa luta por acabar com esse confisco, né, de todos os aposentados que nós temos no país hoje. Isso é um confisco, é um roubo, né, e aqui em Goiás o vídeo mostra bem isso. Bom,
Bom, dito isso, passar a palavra para a nossa enfermeira Nayara Siqueira, que falará em nome do Sindicato dos Enfermeiros. Seja bem-vinda à Câmara Municipal, Nayara, é um prazer, a Câmara se sente orgulhosa com a sua participação. Boa tarde a todos, obrigada, vereador, pelo convite, por essa audiência. Estou aqui, né, sou secretária, meu nome é Nayara, sou secretária do Geral dos Enfermeiros, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás, e infelizmente, né, batalhando em prol da população, num ano em que nós vivemos um combate em uma pandemia, que nossos trabalhadores têm sido sacrificados, têm dado o seu tempo, têm dado os seus momentos com a família, têm dado a sua vida, a sua saúde em prol da população, dos cuidados com a população, em prol da gestão, e a gestão não tem valorizado esse trabalhador. Infelizmente, é isso tudo que a Flaviana tem colocado, né, e eu quero agradecer muito a luta que o SinSaúde sempre fez. A Flaviana sempre esteve muito à frente das nossas guerras. Hoje gritou até lá no carro de som, né, Flaviana, lá em Aparecida de Goiânia. E, infelizmente, essa é a nossa realidade. É muito triste a gente ter que ir para a rua, é muito triste a gente ter que se desgastar, é muito triste a gente ter que gritar, é muito triste a gente ter que enfrentar a polícia na rua para ser ouvido, para ser valorizado. Esse reconhecimento tinha que vir, tinha que partir da gestão. Nós não precisávamos ter que passar por tudo isso para sermos reconhecidos. E essa é a realidade que nós temos vivido. Database não está sendo paga, progressão não está sendo paga. Lá em Aparecida de Goiânia, nós temos vivido também a questão da proporcionalidade, o nível técnico ganhando muito próximo do nível médio, o nível técnico ganhando muito próximo do nível superior. Infelizmente, os nossos colegas motoristas de ambulância não estão sendo valorizados, nossos colegas agentes de saúde, que são fundamentais para o trabalho, os agentes de endemias não estão sendo reconhecidos, e a tendência é cada vez mais a gente ouvir da gestão essa desvalorização. Infelizmente, nós tivemos numa reunião muito desgastante essa semana com a gestão de um possível candidato ao governo do estado de Goiás. Infelizmente, a realidade que nós ouvimos quanto a sindicato é desvalorização a cada vez mais do profissional trabalhador da saúde, infelizmente, né? E, além do mais, além da gente não ter as nossas perdas salariais repostas, ainda nós tivemos mais perdas, né? Que foi a alíquota que foi aumentada, né, de imposto aí de 11% para 14%, e é isso que nós temos vivido. Infelizmente, essa é a minha fala. Muito obrigado, Nayara. Realmente destacou assuntos importantes, né, que envolve também Aparecida, senador Canedo. Eu não percebi aqui se alguém pediu a palavra. Nós estamos nessa fase agora do microfone aberto. Enquanto alguma pessoa ainda queira usar a palavra, por favor, se inscreva ou levantando a mão, acenando. Eu gostaria de acrescentar aqui para todos nós, essa audiência pública, ela tem um objetivo de que nós façamos aqui a integração mesmo, fortalecimento das entidades, aproximação daquelas pessoas, né, de mandatos como o nosso mandato da deputada Adriana Corsi, né, atores políticos que colaboram, que têm uma visão do quanto é importante para a sociedade nós temos, de fato, um serviço público que esteja preparado, né, que possa assumir, aceitar e dar conta do trabalho. Como a gente tem visto, a situação no país não é mais trágica por conta desses servidores, sobretudo do Sistema Único de Saúde, outros profissionais que têm feito um trabalho importante para salvar. E tudo isso, amigos e amigas, tem a ver com qual projeto político que desenvolve no país, né? Nós estamos vendo aí, com todas a situação que está em curso, principalmente depois do afastamento da presidenta Dilma, né, do impedimento do Lula ser candidato, de uma eleição de um projeto que quer ver apenas o interesse dos multimilionários nesse país. Nós estamos vendo aí o esfacelamento
né, do nosso país, seja na economia, seja no meio ambiente, seja na saúde, né, nas diversas áreas. Então, tudo isso é um processo que ele não se resolve de maneira isolada. Daí a gente tem essa importância. Eu ainda consulto aqui, me parece, se nós não temos mais nenhuma pessoa para se inscrever, eu gostaria de retornar a palavra para os nossos conferencistas aqui, né? A companheira Néia Vieira, o Fábio Basílio, né? Para podermos fazer os nossos encaminhamentos finais dessa audiência pública. É isso? Bom, então, Néia, por favor, as suas considerações finais. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Mauro. Obrigada à deputada Adriana Corsi, né, pela oportunidade que vocês nos concedem, né, nesses mandatos participativos, populares. Eu acho que esse exemplo precisa ficar para a sociedade, né, que nós tenhamos cada vez mais representantes no legislativo da nossa vontade. Não basta que a gente tenha eleições a cada 4 anos, que a gente coloque pessoas no poder, né, que, em tese, deveriam representar os interesses da sociedade, mas que, na grande maioria das vezes, representam apenas os interesses pessoais. E, nesse aspecto, acho que você, né, vereador Mauro Rubem, e a deputada Adriana Corsi, têm feito um trabalho extremamente importante, extremamente relevante, e que isso sirva de exemplo para o legislativo goiano e goianiense, né, de como se deve fazer um mandato participativo, de como se deve, de fato, legislar, né? Se deve legislar com a sociedade, com os interesses públicos, né, como a gente realmente defende que seja. Para finalizar, eu só gostaria de dizer e exortar aqui os trabalhadores da saúde, como bem disse, né, a Flaviana e a Nayara, de que não há nenhuma conquista que nós tenhamos conseguido sem luta, sem que nós tenhamos nos unido, sem que a gente tenha, de fato, se organizado. Eu ouvi agora no chat, agora há pouco, uma pessoa dizendo o seguinte, a gente tem que fazer que nem os trabalhadores da educação, fazer greve, né? E aí eu gostaria de lembrar que o trabalho da saúde é um trabalho essencial e que nós precisamos, para nos organizarmos, inclusive para fazer greve, né, estarmos bastante coesos, né, que nós tenhamos deliberações com um número grande de participações e que a nossa organização sirva realmente para garantir que nós possamos nos manifestar sem que a sociedade seja prejudicada, porque quando a saúde se coloca na posição daqueles que vão fazer paralisações, a gente teve um exemplo recente agora em Aparecida de Goiânia, que nem era uma greve, né, era uma manifestação na frente de uma unidade de saúde, e o oficial de justiça chega já com um mandado dizendo que era proibido, que a gente não podia realizar a manifestação e que aquela greve, né, em tese, estaria sendo proibida. Então, nós temos, infelizmente, né, grande parte do judiciário sem compreender as situações que nós estamos vivendo na saúde, e nesse aspecto eu queria ressaltar o trabalho da Superintendência Regional de Trabalho. Esses dias, conversando com a auditora, a doutora Jaqueline Carrijo, ela, inclusive, colocou uma questão que acho que é importante a ressaltar, que é de dizer o seguinte, é preciso que as pessoas que estão no Poder Judiciário saiam dos seus gabinetes e possam visitar as unidades de saúde para saber quais as reais condições em que os trabalhadores estão atuando. Muitas situações são de verdadeira penúria, né? Então, a gente precisa abrir os olhos para que esse trabalhador seja assistido em suas necessidades, tanto de trabalho quanto de sobrevivência, né? Através de um salário digno, de jornadas de trabalho justas. Então, é isso que a gente deseja que aconteça, é para isso que a gente luta. Hoje o Sindsaúde esteve em 3 frentes, né? A gente estava com a carreata em Anápolis, uma carreata em Senador Canedo, uma em Aparecida, uma reunião de negociação em Anápolis, porque a gente acredita que a luta é todo dia, em todos os espaços, né, que a gente puder ocupar, e é isso que a gente vai fazer sempre que for possível. Obrigada, Mauro. Obrigada, deputada Adriana Corsi. Obrigado, Néia. E, inclusive, a depender de nós queremos muito essa frente de sindicatos, essa frente intersindical dos sindicatos da saúde e de também usuários, que eu acho que são também
penam e perdem muito por conta do sistema não se estabelecer. Eu gostaria de passar a palavra, em tempo ainda também, ao nosso presidente do Sindicato dos Odontologistas, José Augusto Milhomem. Milhomem. Ótimo, pode falar. Sim, gente, eu quero agradecer a participação de todos e principalmente a você, vereador Mauro, a seu mandato, a deputada Adriana Corsi, e ratificar aqui, né, o que já foi dito, como bem disse a Néia agora, é preciso que a gente tenha a questão, e a Flaviana também, a questão da conscientização política do nosso trabalhador, né? Ele está sendo espezinhado a cada dia, está sendo desmerecido, né, a cada dia, porque a mídia pega um funcionário público aí que muitas vezes ganha um alto salário e diz que tem que acabar com funcionários públicos porque aquele rapaz ganha aquele salário. Ele esquece que na ponta nós temos, são essas aposentadas que você colocou, que no final da sua carreira elas não conseguem sobreviver. Então, isso é muito ruim, isso desacredita o nosso serviço, isso faz com que somente uma catástrofe como essa pandemia venha resgatar a importância do serviço público, mas uma vez passado isso, gente, não se enganem, passado esse sufoco, se a gente conseguir sair disso, que eu duvido, no médio prazo ou até no longo, a população vai esquecer de novo e vai voltar aquela mídia lá que diz que pega lá um senador, um juiz que ganha R$100 mil por mês e diz que tem que acabar. Aquilo tem que acabar, realmente, aquilo, e não o funcionário público em geral que ganha pouco, um salário baixo e que presta um excelente serviço e que dentro das suas possibilidades, né, porque grande parte, como nós da odontologia sofremos todos os dias, nós não temos condição de prestar um serviço de qualidade nenhuma. A gente presta porque nós somos profissionais treinados, temos uma qualidade profissional e damos conta de fazer daquele limão, que são as unidades de saúde do município de Goiânia, uma limonada amarga, mas uma limonada, dá para beber. Então, é isso que é o serviço público. E a mídia não vai lá, muitas vezes, verificar essa questão. Ela só diz que o deputado, o senador, não sei quem, ganha aquele milhão de salário, né? Ela não vai atrás de quem está realmente na ponta fazendo o trabalho, morrendo por aquela. Então, é importante atividades como essa, Mauro, e estamos aí dispostos a colaborar sempre que possível. Como eu falei, a nossa categoria, eu quero chamar a atenção, é uma categoria muito pouco politizada, né? Pelo menos no sentido de se valorizar enquanto servidor público, né? Ele se esconde, ele não quer participar, ele fica atrás ali, mas ele precisa do salário, ele acha ruim quando corta o salário, ele acha ruim quando não recebe as databases, né, Flaviana? E ele acha bom quando a gente consegue uma progressão mesmo sem retroativo, mas que ele coloca ali 6%, 10% do salário dele, né? Ele não reclama, ele não devolve aquele dinheiro, mas ele não quer ir para a rua, não quer ir para a luta, né? Lutar por mais uns 10% que ele tem direito, né? Isso é lamentável. A gente tentou aí, vem tentando com os sindicatos odontologistas há muito tempo melhorar essa conscientização, mas é muito difícil. A contra-informação é muito grande, Mauro. A nossa mídia destrói a cada dia, né? Eu não sei como é que eles conseguiram reconhecer que o servidor público, nesse momento de pandemia, tem a importância primordial, né? Como a gente vê algumas vezes. Mas eu tenho certeza que, passado isso aí, vão jogar as pedras de carrada mesmo na gente e vão tentar, como estão tentando, destruir o serviço público. Eu queria falar um pouco do concurso, que já foi falado, a Flaviana, a própria Ney. Nós estamos lutando aí no Conselho Municipal de Saúde e a cada dia a Secretaria Municipal de Saúde vem com um chamamento via contrato para chamar médico, para chamar enfermeiro, um contrato muitas vezes precarizado e que não atende a população. Então, nós estamos batalhando pelo concurso, que já vem se arrastando aí há muito tempo, sempre aquela promessa, vai hoje, vai amanhã, vai sair o edital e não sai, né? E a gente precisa bater forte nessa tecla para conseguirmos aí
aumentar a capacidade do nosso município de atender a população, que é tão sofrida, e que o serviço privado não vai dar conta de atender, porque o paciente, hoje em dia, as pessoas estão, né, a pobreza extrema está voltando ao país, né? Isso é lamentável, mas nós estamos entrando num quadro de que boa parte da nossa população vai estar na pobreza extrema mesmo, cada dia mais dependente do SUS, dos serviços públicos de qualquer natureza. Então, eu quero parabenizar a todos aqui pela coragem de estarmos aqui nesse espaço e dizer que o sindicato é sempre um parceiro e estará sempre aí à frente das lutas que vierem. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Milhomem. Passar, então, para também a sua consideração final, Nayara Siqueira, do Sindicato dos Enfermeiros, e infelizmente estou vendo que o Íris já teve que sair para uma outra reunião. Nayara, por favor. Bom, Nayara, não sei se a Nayara está conseguindo nos ouvir. Aí entrou sim, Nayara. Muito obrigado, viu, em nome da Câmara Municipal, a participação dos sindicatos enfermeiros nessa audiência pública. Suas considerações finais, por favor. Bom, eu acho que é muito importante, né, nós nos juntarmos, sim, como trabalhadores da saúde, como entidades, para pensarmos em propostas, para pensarmos em medidas, para nós trabalharmos juntos em prol de termos melhores conquistas para esses trabalhadores. Né? Eu tenho pensado muito, e eu tenho até discutido com a diretoria do sindicato dos enfermeiros, a possibilidade de nós investirmos financeiramente, unirmos forças financeiras, para nós investirmos pesado nas mídias sociais, nas redes sociais, na internet, que é onde a população está, que é onde os vereadores, os deputados, os governantes, os prefeitos, senadores, é onde eles estão, é onde todo mundo está. Eles andam nas ruas com celulares, todo mundo anda nos sinaleiros, estão nos sinaleiros com celulares, no shopping com celular, né? Então, eu acho que nós precisamos de fazer esse trabalho para conscientizar o nosso trabalhador a se posicionar, a se valorizar, a não aceitar qualquer coisa, a conscientizar a população, porque eles muitas vezes vêm contra nós, achando que nós somos aproveitadores, achando que nós estamos bem demais, como o colega colocou, né, ver esses salários absurdos de outros, de cargos comissionados, e já toma como servidor público em forma geral, já coloca como forma geral para o servidor público, né? E não é bem assim. Nós temos que conscientizar a nossa população, trazer ela para lutar conosco, né? Então, eu acho assim que nós precisamos pensar em novas medidas para que a gente possa ir à luta em prol dos nossos direitos. Muito obrigado, Nayara. Essa audiência pública ela é feita pelo nosso mandato e mandato da deputada Adriana Costa. Eu gostaria de passar a palavra para o suplente de vereador aqui na casa, mais assessor direto da deputada Adriana Costa, Carlos Soares, para fazer a saudação final em nome do mandato da deputada Adriana Costa. Muito obrigado pela participação. Você conhece muito a Câmara. Seja bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos os companheiros que participaram dessa audiência pública. A audiência é muito importante, onde a gente, mais uma vez, percebemos a importância do voto, como diz vários companheiros aí, para que nós possamos ter representantes no parlamento que defendam os interesses da sociedade goiana e goianiense. Quando se instituiu os 14% na aposentadoria, a Adriana votou contra. Trabalhou para que isso não fosse aprovado na Assembleia Legislativa, naquele pacotão de maldade do governador Caiado. E, com certeza, Mauro, você aí na Câmara vai defender com unha e dentes os trabalhadores. É importante isso. E a nossa deputada Adriana Corsi teve que sair mais cedo, mas deixou muito claro de que é uma parceira e o mandato dela, como o seu, está aberto para todos os sindicatos da saúde
e entende a importância dos trabalhadores e servidor público do nosso Estado e do nosso município, como ela também é uma servidora pública, e você também, irmão. Então, é muito importante essa audiência pública. Parabéns a todos, e o mandato da deputada Adriana Corsi estará sempre junto na luta para conscientizar, trabalhar para que possamos ter uma sociedade mais igual, mais fraterna e mais humana, e fora o genocídio do Bolsonaro. Muito obrigado, companheiro Carlos Soares. Quero também aqui em tempo informar a todas e todos, que eu estou vendo aqui meu amigo Antônio Bauer. Nós estamos aqui na Câmara Municipal, Bauer, seja bem-vindo, né? Nós estamos na Câmara Municipal com uma comissão especial de inquérito para investigar os serviços oferecidos pela Enel, tanto a qualidade, quanto o preço, quanto os problemas. E fica aí também o convite a quem puder nos ajudar, informando. Teremos oitivas na terça-feira que vem, às 14h, aqui na Câmara Municipal, todas as terças-feiras, para podermos melhorar esse serviço. Eu quero, então, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, Cineia. Só queria, esqueci de dar um recado, Mauro. Dia 16 agora de junho, nós temos uma assembleia dos trabalhadores da enfermagem, da rede pública, privada e filantrópica, né, auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiros. Essa audiência conjunta será feita pelo Sindsaúde e pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás, preparando um ato dia 30 em Brasília, que é pela aprovação do projeto de lei 2564, e a gente queria convidar todos os profissionais de enfermagem para participarem. Muito bem, nós que estamos organizando aí da Brasília, né, e aqui uma comitiva aqui da Câmara Municipal, junto com os enfermeiros e técnicos, os sindicatos, as entidades, no Senado para pressionar o projeto 2564, que institui o piso salarial e a carga horária. Eu quero, então, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, em nome do mandato da deputada Adriana Corsi, do Sindicato dos Odontologistas, Sindicatos Enfermeiros, Farmacêuticos, Sintasb e também do Sindsaúde, agradecer a presença de todas e todos, né? Vamos dar sequência, estimular, né, esse trabalho coletivo, e aí a Nayara colocou no assunto que eu nem quero estender aqui, porque eu me interesso muito sobre ele, que é comunicação. Nós precisamos instituir e modificar e mexer as pessoas, que o ser humano só mexe, toma atitude o que a cabeça determina. Portanto, nós temos que ganhar mentes, ganhar corações, para que o corpo sinta em movimento e possamos transformar essa realidade tão injusta, tão desigual e que caminha para o abismo. Eu não tenho dúvida. Se nós não mudarmos o caminho que está indo o Brasil, se nós não afastarmos esse genocida que está aí, esse modelo de governo, essa concentração de renda, essa escravidão em cima dos trabalhadores e trabalhadoras do país, essa destruição ambiental, estrutural e humana que está acontecendo, nós, de fato, estaremos numa dificuldade muito grande. Então, quero reiterar que o nosso mandato está sempre à disposição, e é um mandato que tem um lado na história dessa luta, porque é um mandato coletivo, popular, um mandato de classe, da classe trabalhadora. Muito obrigado, tenham uma boa tarde, um bom final de semana a todas e todos.